Nós já vimos o que eram os triângulos, quais eram os outros polígonos. Agora vamos detalhar os quadriláteros. Qual é o conceito de quadriláteros? Quadrilátero é um polígono de 4 lados, em outras palavras, é o espaço do plano limitado por 4 retas que se encontram duas a duas. Então aqui eu tenho um quadrilátero que é formado por 4 retas, né, contornando o quadrilátero. No quadrilátero distingue-se 4 lados, ou seja, 1, 2, 3, 4, 4 ângulos, um ângulo em cada vértice, né, e 4 vértices, né, consequentemente, em cada ângulo tem o seu vértice. Qual é a classificação dos quadriláteros? Os quadriláteros podem ser paralelogramos, trapézios e trapezoides. O que são os paralelogramos? São quadriláteros que têm os lados paralelos 2 a 2. É o caso desse desenho aqui abaixo. Então aqui é um paralelogramo. Ele tem os lados paralelos 2 a 2. Então esse lado A é paralelo a esse outro lado, esse lado B é paralelo a esse outro lado B. Então esses elementos, né, esses quadriláteros que têm os lados opostos paralelos, eles são chamados de paralelogramos. O que são trapézios? São quadriláteros que têm 2 lados paralelos. Então, o trapézio ele é diferente, né, do paralelogramo, pois apenas 2 lados são paralelos. Então, essa base maior é paralela à base menor do trapézio. Esses lados laterais, eles não são paralelos, né? E os trapezoides? São quadriláteros que não têm lados paralelos. Então, ó, se eu tiver uma figura de 4 lados, em que nenhum dos lados são paralelos entre si, então esse quadrilátero chama-se de trapezoide. Agora vamos detalhar cada um dos quadriláteros. Então nós temos quais os tipos de paralelogramos, né? Nós vimos que os paralelogramos são aqueles que têm os lados paralelos 2 a 2, né? Então, o quadrado é um dos tipos de paralelogramos. Quais as características do quadrado? Ele tem lados e ângulos iguais, então todos os 4 lados do quadrado são iguais e os 4 ângulos são iguais entre si, né? E são ângulos de 90 graus, ângulos retos. Os lados são paralelos, certo? 4 ângulos retos e as diagonais são iguais. Então tem uma diagonal aqui, unindo um vértice ao vértice oposto, e tem outra diagonal unindo esse outro vértice ao vértice oposto. Então as diagonais também são iguais no quadrado, e essas diagonais se cortam ao meio em ângulos retos, formando perpendiculares entre si. Um outro tipo de paralelogramo é o paralelogramo propriamente dito. Ele é chamado também de romboide. Esse paralelogramo tem os lados opostos iguais, né, e os ângulos opostos iguais. Então, no quadrado, os 4 lados são iguais, né? No romboide, apenas os lados opostos são iguais e os ângulos opostos são iguais. Então, ó, esse lado de cima é igual ao lado de baixo, e também o lado aqui da esquerda é igual ao lado da direita. Também esse ângulo aqui do vértice D é igual ao ângulo do vértice B, e o ângulo do vértice A é igual ao ângulo do vértice C. Ou seja, os ângulos opostos são iguais também. Os ângulos são 2 agudos e 2 obtusos, também iguais entre si. Então eu tenho aqui no vértice D um ângulo agudo, no vértice B um ângulo agudo também. Então esses dois são agudos. Já no vértice A e no vértice C são 2 ângulos obtusos, tá? Ângulos maiores que 90 graus e menor que 180. As diagonais são desiguais, ou seja, são diferentes, e cortam-se mutuamente ao meio. Então elas se cruzam na metade uma da outra, só que elas são diferentes, certo? Diferente do quadrado, que as diagonais são iguais.
A altura é a perpendicular entre os dois lados paralelos. Então, se eu quiser traçar a altura do romboide, ou do paralelogramo propriamente dito, eu tenho que tirar uma perpendicular aqui da base e ir até o lado oposto. Tá? Então, eu encontro aqui a altura desse paralelogramo propriamente dito. Tá? E o losango, ou rombo, ele é parecido com o quadrado em um aspecto. Os lados são iguais. Então, nem sempre um quadrilátero em que os lados são iguais é um quadrado. Ele pode ser um losango também. Tá? A diferença do losango com o quadrado são os ângulos. Tá? Então, vamos ver quais as características do losango. Então, o losango tem os lados iguais e ângulos opostos iguais. Então, os ângulos não são os 4 iguais, né? Apenas os opostos são iguais. Então, o ângulo com o vértice M é igual ao ângulo com o vértice em P. Esses dois aqui, os opostos. E o ângulo com o vértice em Q é igual ao ângulo com o vértice em N. Aqui, ó, tá vendo? Então, esse ângulo de baixo é igual ao de cima e o ângulo da esquerda é igual ao da direita. Mas, os 4 não são iguais, como no quadrado, né? Os ângulos também são 2 agudos e 2 obtusos, como no romboide, tá? Então, esses dois ângulos aqui laterais são agudos e esse ângulo de baixo e de cima são obtusos. O rombo, né, o paralelogramo, ele pode estar numa posição diferente, tá? Nem sempre ele vai estar nessa posição aqui, ele pode estar com essa diagonal maior na vertical, tá? Então, no caso, se ele estiver em outra posição, o ângulo agudo e os dois ângulos agudos serão o de cima e o de baixo. Tá? As diagonais são desiguais, ou seja, diferentes, e cortam-se em ângulo reto e mutuamente ao meio. Tá? Então, as diagonais são diferentes, como no romboide, porém, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Tá? E o retângulo? O retângulo, ele tem os ângulos internos retos, como o quadrado, né? Só que os lados opostos são iguais e paralelos. Então, apenas os lados opostos são iguais no retângulo. Então, esse lado de baixo, né, a base aqui, é igual ao lado de cima. E o lado da esquerda é igual ao lado da direita. Tá? Então, apenas os lados opostos são iguais. E são paralelos entre si. Tá? As diagonais encontram-se no centro da figura e são iguais. Aqui não está traçado as diagonais, mas se tivesse, seria uma linha saindo de B a D e uma linha saindo de A a C. Elas iam se cruzar ao meio uma da outra, tá? No centro da figura. E são iguais. A altura é o comprimento de um lado quando o outro é tomado por base. Nesse caso aqui, nessa posição que o retângulo está, então o lado AD sendo base, então esse lado vertical é a altura, o lado AB é a altura. Se eu considerar o lado AB como sendo a base, então o lado AD seria a altura. Tá? Então depende da posição que o retângulo estiver. Pronto, esses que eu falei até agora foram os paralelogramas. Agora vamos para os trapézios. Então, quais são os tipos de trapézios? Nós temos o trapézio retângulo. Quais as características dele? Tem dois ângulos retos, aqui, um ângulo reto aqui em C, é um ângulo de 90 graus, e um ângulo reto aqui em D, outro ângulo de 90 graus. O lado CD é perpendicular às bases e suas diagonais são diferentes. Então, o lado CD, né, que é a altura do meu trapézio, ele é perpendicular à base maior e à base menor do trapézio. E suas diagonais são diferentes. Então, aqui eu tenho uma diagonal menor e aqui uma diagonal maior. Esse trapézio, ele é chamado de trapézio retângulo porque ele é originário da divisão de um triângulo retângulo. Se eu prolongar esse lado aqui para cima, junto com esse outro aqui em cima, ele vai encontrar um ponto que vai me descrever um triângulo retângulo. É como se eu dividisse, né, o triângulo retângulo ao meio, na questão da altura do triângulo, e a parte de baixo se transforma em um trapézio retângulo também. O trapézio isósceles.
Os lados não paralelos são iguais. Então aqui, ó, esse lado lateral é igual ao outro lado lateral, certo? E eles não são paralelos, porém são iguais. Os ângulos adjacentes às bases são iguais, ou seja, esse ângulo aqui de baixo da esquerda é igual ao ângulo de baixo da direita. Assim como o ângulo de cima da esquerda é igual ao ângulo de cima da direita. E as diagonais são iguais, então eu tenho uma diagonal saindo de A até C igual a uma diagonal que sai de D até B. Também o trapézio isósceles, ele é originário de um triângulo isósceles. Se eu prolongar esses lados inclinados aqui, ó, eles vão se encontrar lá em cima, formando um triângulo isósceles. E se eu traçar uma linha dividindo o triângulo na sua altura, a parte de baixo é um trapézio isósceles. E o trapézio escaleno? Tem todos os lados e ângulos são desiguais. Então eu tenho os lados diferentes, esse lado AB é diferente do lado DC, e o lado DA é diferente do lado BC. E as diagonais são diferentes também. Então, essa diagonal AC é diferente da diagonal BD. Tá? Então, essa é a característica do trapézio escaleno. Também, se eu prolongar esses lados inclinados aqui, eu vou encontrar um triângulo escaleno. Então, o trapézio retângulo, ele deriva de um triângulo retângulo. O trapézio isósceles, ele deriva de um triângulo isósceles. E o trapézio escaleno deriva de um triângulo escaleno. Todos eles cortados pela metade e considerando a parte da base do triângulo. Tá? E os polígonos estrelados? Os polígonos estrelados, que vem a ser eles? São polígonos em que eles têm formatos de estrela, como é o caso desse desenho aqui abaixo. Tá? Um polígono estrelado quando possui ângulos alternadamente salientes e reentrantes. O que é um ângulo saliente? É a ponta da estrela aqui, ó. Então essa ponta aqui, esse ângulo saliente, é uma característica do polígono estrelado. E aqui esse ângulo interno, né, esse ângulo aqui, ó, que está entre dois ângulos salientes, entre as pontas, ele também é uma característica do polígono estrelado. Então no caso desse polígono estrelado, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontas. Tá? Mas ele é um heptágono? Não. Ele é um tetradecágono, ou seja, um polígono de 14 lados. Ó. Porque cada ponta vai derivar dois lados. Então aqui eu tenho dois lados, né? Dois lados. Então como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontas, 7 vezes 2 vai dar 14. Então ele é um tetradecágono, um polígono de 14 lados. E os lados pertencem a uma poligonal fechada que é percorrida sempre no mesmo sentido. Então, quando você vai traçar um polígono estrelado, a linha do traçado, ela nunca é interrompida. Ó. Aqui, ó, começo aqui nesse ponto rosa, comecei aqui, vim para cá, subi aqui, desci para cá, vim aqui para o lado, voltei para cá, vim para cá e voltei para o mesmo lugar. Sempre está fechada, né? Ou seja, o final coincide com o início e é percorrida sempre no mesmo sentido. Ou seja, se eu estou percorrendo no sentido horário, eu vou até o final no sentido horário. Eu não mudo de sentido de preenchimento dos lados do polígono. O polígono estrelado é formado por uma linha quebrada e se obtém quando, partindo-se de um ponto de divisão qualquer, volta-se ao mesmo ponto de partida após as uniões P a P, isto é, pulando P divisões. O que quer dizer isso aí? Repare. Aqui nesse caso, ó, eu comecei aqui, nesse ponto rosa, e pulei quantas divisões? Ó? Pulei 1, 2 e uni o ponto inicial à terceira divisão, contando daqui. Então, 1, 2, 3. Então, uni esse ponto a esse. Depois, pulei mais duas divisões e uni a terceira. Então, eu estou aqui nesse ponto. Aí, pulei 1, 2, uni a terceira. Depois, pulei mais duas, uni a outra. Então, até chegar de volta no ponto inicial.
Então o polígono estrelado ele se caracteriza por isso. Você sai de um ponto e depois você vai passando P divisões, né, constantes até chegar ao ponto inicial. Okay? Qual é o processo geral de construção? Como é que você sabe quantas divisões você vai precisar pular para fazer o polígono estrelado? Quantas divisões são possíveis em cada polígono estrelado? Então tem uma regrazinha. Então qual é o processo? Para obter um polígono regular estrelado de n vértices, devemos dividir a circunferência em n partes iguais, tá? E unir os pontos de divisão de P a P, sendo que P seja menor do que n dividido por 2, P diferente de 1 e P e n primos entre si. Então parece confuso, mas não é. Vou mostrar aqui um exemplo, ó, aqui abaixo. Se eu quiser um polígono de 7 pontas, né, um tetradecágono com 7 pontas, né, cada ponta tem 2 lados, então o que é que eu faço? Eu divido 7 por 2, no caso aqui é 7 dividido por 2, eu vou ter como resultado 3,5. Né? Então quando eu tiver esse 3,5 como resultado, eu vou verificar quais são os números inteiros até a unidade. Então, se eu tenho 3,5, então de 3,5 para baixo eu tenho o 3, né, o 2 e o 1, né, as unidades até chegar no 1. Então, aqui está dizendo na regra que o P tem que ser diferente de 1. Então eu não vou considerar o número 1. Então eu vou considerar quais? O 3 e o 2. Tá? O 3 e o 2 estão sendo considerados. Agora eu só posso considerar esses dois aqui se eles forem primos, números primos, entre eles e em relação ao 7. Tá? Então repare. No caso, o que é um número primo? É um número que é divisível por ele e pela unidade. Por ele mesmo e pela unidade. Então, o número 3 é primo? É, porque o 3 é divisível por 3 e pela unidade. O número 2 é primo? É. Eu divido 2 por 2 e pela unidade. Um outro número primo, o 5, é um número primo. Então, o 5 eu só consigo dividir por 5 e pela unidade, para dar um número inteiro, claro. Outro exemplo, o 8. Ó. Se eu quiser um polígono com 8, estrelado de 8 pontas, né? Então, eu vou dividir primeiro o 8 por 2, aí vou ter 4 como resultado. Aí, quais são os números inteiros menores que 4? Então, eu tenho o 3, o 2 e 1, né? Então, eu vou usar quais? 3, 2 e 1? Não, o 1 não pode, né? Porque o P tem que ser diferente de 1. E agora vamos analisar o 3 e o 2. O 3, o 8 é dividido por 3? Não. O 8 é divisível por 2? É. Então o 2 não pode, só pode o 3. Porque eles têm que ser, além de ser primos, tem que ser primos entre ele e o número de pontas do polígono, tá? No caso, o 8 não pode dividir pelo 2. Como o 8 divide por 2, né, que dá 4, então não vale. O 2 não tem como você fazer pulando de 2 em 2. No caso de 8 pontas, só dá para fazer pulando de 3 em 3 partes, tá bom? Então este é um exemplo de 4 polígonos estrelados. Eu tenho aqui um polígono estrelado de 5 pontas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontas. Né? Quantos lados tem esse polígono? Eu tenho, para cada ponta, eu tenho 2 lados. Ó. 2, 4, 6, 8, 10. Então aqui é um decágono. Certo? Não é um pentágono, é um decágono. Aqui eu tenho quantas pontas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 pontas, a estrela, né? Porém, o polígono é um polígono de 14 lados, certo? Porque 7 vezes 2 é 14. Aqui abaixo, eu tenho um polígono de 3, 6, 8 pontas. Então, aqui eu tenho um polígono de 16 lados. Aqui o outro de baixo, eu tenho um polígono de 9 pontas. Então, eu tenho aqui um polígono de 18 lados, tá bom? E qual foi a regra para construir esses polígonos? No caso aqui, foi pulado de 2 em 2. Eu comecei aqui, digamos, aí não unia esse, unia esse. Então, pulei 1, 2, aí uni, né? Depois pulei 1, 2, uni para cá. Aqui também pulei 1, 2, uni para cá. Depois pulei 1, vim para cá. E aqui voltei ao inicial.
certo? Aqui eu pulei de 2 em 2, o pentágono. Aqui eu pulei de 3 em 3, olha. Aqui, 1, 2, 3, pulei, depois 1, 2, 3, uni, 1, 2, 3, uni, até fechar o polígono. Esse aqui, pulei de 3 em 3, comecei aqui, pulei 1, 2, 3, depois pulei 1, 2, 3, tá? Então o P seria 3. Aqui o P é 2, aqui o P foi 3, aqui o P foi 3, e esse aqui de 9, vamos ver quanto foi. Aqui eu pulei 1, 2, 3, 4, então o P aqui foi 4. Então eu tenho aqui, por exemplo, um pentágono, né? Então, como é que eu acho, né? Eu até coloquei um número aqui, para a gente ir. O número de vértices do meu pentágono que eu tenho que pular para construir um polígono estrelado. Então eu vou para a regrinha, né? Como é a regrinha? Primeiro eu pego o número de lados, né, do polígono, que vai gerar o número de pontas, né? Consequentemente, não vai ser um pentágono, o resultado será um decágono, porque você vai multiplicar o número de pontas por 2, né? Então eu vou pegar aqui a calculadora. Então eu vou pegar 5, né, que é o número de lados, e vou dividir por 2, né? Opa, dividir por 2. Então deu 2,5. Então 2,5 é o resultado da divisão do número de pontas do polígono por 2. Então, aí eu vou ver quais são os números inteiros, né, positivos, menores que 2,5. Então eu tenho 2 e tenho o 1, né? Aí eu não posso usar 1, certo? Então a regra do polígono não me deixa usar o 1. Porque se eu usar o 1, né, for de 1 em 1, eu vou construir um polígono regular. Eu não vou construir um polígono estrelado. Então, nesse caso aí, eu só posso usar o 2. Então eu tenho que pular de 2 em 2. Então deixa eu construir aqui, ó. Vou construir com a linha verde, pulando de 2 em 2. Então vou começar aqui, vou pular esse, ó, e vou vir até esse. Então, construir o primeiro lado. Aí vou pular esse, vou vir até esse. Vou pular esse, vou vir até esse. Vou pular esse, vou vir até esse de cá. Vou pular esse e vou até o inicial. Tem aí o meu polígono estrelado de 5 pontas, que é um decágono, um polígono de 10 lados. Quando você terminar de construir o polígono, é interessante até você apagar as partes internas aqui, para você não se confundir, né? Que aí você tem certeza do número de lados, né? Então cada ponta são 2 lados, né? Como eu tenho 5 pontas, eu tenho um polígono de 10 lados, né? É um decágono. Agora vamos aqui fazer a mesma coisa para uma divisão da circunferência em 6 partes iguais. Nesse caso aí eu tenho um hexágono, né? O polígono hexágono. Aí agora eu vou fazer a conta com 6, repare. Então eu vou pegar 6, vou dividir por 2. Qual é o resultado? Será 3, né? A conta fácil. Pronto. Aí a regra diz que eu tenho que pegar os números inteiros e positivos menores que o resultado da divisão por 2. Então eu tenho, abaixo de 3, eu tenho 2 e tenho 1. O 1 eu não posso usar, porque se eu usar 1, eu vou construir esse polígono aqui, né? O próprio hexágono regular. Eu não vou poder usar o 2 também, porque 6 é divisível por 2, então eles não são primos entre si. Então não existe um polígono estrelado de 6 pontas. Tá? Não é possível. Deixa eu fazer um X aqui, só para a gente... Não é possível construir esse polígono estrelado. Tá? Agora vamos para um polígono de 7 lados. Então eu tenho aqui um polígono de 7 lados, né? Eu dividi a circunferência em 7 partes iguais e eu quero construir um polígono estrelado. Um ou mais polígonos estrelados. Eu vou ver quantos são possíveis. Então vou pegar minha calculadora, tá? Vou pegar o 7, vou dividir por 2. Como resultado eu tenho 3,5. Aí a regra diz que eu tenho que pegar os números inteiros
abaixo desse valor que eu encontrei. Então, abaixo de 3,5 eu tenho 3, o 2 e o 1. Então, quais deles eu posso usar? Então, eu não posso usar o 1, né, porque o 1 eu construiria aqui um polígono regular. Eu posso usar o 2? Posso, porque 7 não é divisível por 2. Então, o 2 é primo em relação ao 7. E o 2 também é um número primo. Então, o 3 também eu posso usar, porque eu não divido o 7 por 3. Então, posso fazer pulando 2 e pulando 3. Vamos ver se é a mesma. Então, eu vou começar aqui, ó, desse ponto. Deixa eu ligar aqui um botãozinho. Então, vou começar desse ponto. Vou pular de 2 em 2 primeiro. Passei por esse, encontrei esse. Passei por esse, encontrei esse. Passei por esse, encontrei esse. Pulei esse, fui no outro. Pulei esse, fui no próximo. Pulei esse, fui no próximo. Pulei esse, fui no próximo. Cheguei ao início. Então, eu não interrompi, né, o meu traçado. Então, a característica do polígono estrelado é não interromper o traçado, certo? Não pode parar e continuar de outro ponto. Tem que iniciar de um ponto e chegar nele mesmo. Então, o número de pontos de divisão que você pode pular, 2 está correto. Agora vamos ver o 3, né, que eu encontrei também, que podia ser pulando de 3 em 3. Então, vou aqui pegar novamente o comando linha. Aí vou começar daqui e vou pular 1, 2, vou unir ao terceiro. Vou pular 1, 2, vou unir a esse aqui. Vou pular esse, vou unir ao outro. Vou pular esse, vou unir ao outro. Vou pular esse, vou unir a esse. Vou pular 1, 2, vou unir a esse. Vou pular 1, 2, vou unir a esse, ó. Fechei o meu polígono estrelado, pulando de 3 em 3, tá? Aqui eu tenho um tetradecágono, né? De 14 lados. Agora um polígono estrelado de 7 pontas, tá? Uma estrela de 7 pontas. Vamos agora aqui para 8. É possível fazer um polígono estrelado de 8 pontas? Vamos ver. Então, é só dividir o 8 por 2, né? 8 dividido por 2, deu quanto? Deu 4, né? Quais são os números inteiros menores que 4? Eu tenho 3, 2 e 1. 1 eu não posso usar. Aí restou o 3 e o 2. Só que o 2, o 8 é divisível por 2, então eles não são primos entre si. Então sobrou apenas o 3. Então, com 8 pontas, eu só posso fazer pulando de 3 em 3. Então vamos fazer. Então vou sair daqui, ó. Vou sair daqui desse ponto. Vou pular 1, 2, vou unir ao terceiro. Vou pular 1, 2, vou unir ao outro terceiro. Pulo esse, vou para cá. Pulo esse, venho para cá. Pulo esse, vou para cá. Pulo 1, 2, venho para cá. Pulo 1, 2, venho para cá. E pulo 1, 2, vou para lá. Pronto. Construí o meu polígono estrelado de 8 pontas. Né? É um hexadecágono, né? Um polígono de 16 lados. Então eu apago. O correto é você apagar essas linhas internas para deixar só as pontas, tá? Do polígono estrelado, para não ficar dúvida que é um polígono regular, certinho, tá? Ó. Tá aí o meu polígono de 8 pontas, né? E 16 lados. Agora vamos para o de 9. Fazer a mesma coisa. Não precisa nem de calculadora, né? Estou falando calculadora só para ficar mais fácil vocês entenderem. Então, 9 dividido por 2 dá quanto? Dá 4,5. Então, aí eu vou pegar os números inteiros menores que 4,5. Então, eu tenho 4, tenho 3, tenho 2 e tenho 1. Então, 1 eu não posso, né? Aí eu vou ver se algum desses outros que sobrou, né? O 4, 3 e 2, o 9 é divisível por ele. Então, o 9 é divisível por 3, então o 3 não entra. Então, eu posso fazer de 4 e de 2. Ou seja, pulando 4 e pulando 2. Vamos fazer primeiro pulando de 2 em 2. Então, vou começar daqui, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2.
1, 2, 1, 2, 1, 2. Voltei para o início, ó, sem parar, tá? E no mesmo sentido. Ficou aqui aberto. Ah, tá certo. Então, tem aí um polígono, uma estrela, né, de 9 pontas, que é um polígono de 18 lados. Agora eu vou aqui fazer com 4. Ó. Vamos ver se dá certo com 4. Então, vou começar aqui também de cima. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá aí o meu polígono de 9 pontas, né? Aliás, uma estrela de 9 pontas e um polígono de 18 lados, tá? Note a diferença, o formato. Apesar de ser de 9 pontas, esse daqui é umas pontas mais afiadas, né? Mais finas. Esse aqui já é um polígono mais aberto, né? Mais arredondado, né? mais grosso, né? Agora vamos fazer com 10. Então, vou pegar o 10, né? Vou dividir por 2 também, ó. A regra é igual para qualquer número de pontas. Então, achei 5. Pronto. Se eu achei 5, quais são os números que eu posso usar? Então, eu vou pegar primeiro, relacionar os números abaixo de 5. Então, eu tenho 4, eu tenho o 3, tenho o 2 e tenho o 1. Né? E aí o que acontece? Eu tenho, dentre eles, se eu pegar o 2, né? Então 10 é divisível por 2, então dá 5. Se eu pegar o 3, dá para eu fazer, porque 10 e 13 são primos entre si. Mas o 10 e o 4, né? 10 e 4 eles são pares, certo? Então, eles não poderão ser utilizados, certo? Os dois forem pares, porque eles são simplificados, certo? Um pelo outro. Então, eu vou usar 3, né? O número 3, pulando de 3 em 3. Então, vai começar aqui, ó. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto, fiz aí a minha estrela de 10 pontas. Consequentemente, eu tenho um polígono de 20 lados.